Fala, Fiote, tudo bem com você? Olha só, língua portuguesa da banca FGV é a banca organizadora e responsável pelo concurso da PCMG, a Polícia Civil que inovou agora na contratação da banca. Tradicionalmente era a FUMARC e a FGV vem aí já é aquela realidade com todas as características que lhe são peculiares, tá? Então o que acontece? Você já sabe comigo que a banca FGV, ela é uma banca que tem um enfoque muito forte na questão da interpretação textual. O candidato que tem a preguiça de ler, o candidato que não tem o hábito de leitura, vai passar de certo muito aperto com a banca FGV. É a banca que vai levar o candidato mesmo para a prática da leitura. Tanto do texto básico para as questões de interpretação e compreensão textual, quanto para as questões gramaticais, que a banca também explora muitas alternativas que envolvem enunciados textuais. Quando eu falo isso, você precisa esperar enunciados maiores, gramática contextualizada. Tirando disso, quais são os conteúdos gramaticais que serão e estarão presentes na sua prova da PCMG? Por exemplo, modos e tempos verbais. Professor, eu devo me ater a este conteúdo? Eu digo muito. Muito. Além da aula que você vai receber hoje sobre modos e tempos verbais, você vai precisar aprofundar mesmo dentro deste conteúdo, porque certamente estudos e as nossas análises sobre a banca FGV e toda a expertise que nós temos já trabalhando com essa banca há anos, você vai ter questões sobre modos e tempos verbais. Praticamente falando, né, bem introdutório falando, nós temos os modos e tempos, nós temos três modos semânticos. Posso dizer assim, olha, três modos semânticos, três modos de sentido. Quer dizer que quando eu falo de modo verbal, eu estou falando sobre o sentido que o verbo pode causar em você ou transmitir para o leitor. Quais são esses modos? Quais são essas semânticas? Quais são as ideias que um verbo pode me trazer? O verbo pode trazer três ideias na sua composição. A ideia da certeza, a ideia da possibilidade ou da dúvida e a ideia de uma solicitação, de um mandato, de uma ordem. São as três semânticas verbais que nós chamamos de modos. Então, toda vez, Fiote, que você ler ou estudar modos verbais, você vai pensar, qual o sentido deste verbo? Este verbo está me trazendo qual sentido de entendimento? O verbo, você sabe agora que ele pode ser do modo que indica uma certeza. Você é certo, você tem certeza que a ação aconteceu, está acontecendo ou irá acontecer. Ou você tem uma possibilidade para a ação acontecer. É uma hipótese, é uma dúvida, é algo incerto. Alguns verbos são carregados dessa semântica da incerteza. É algo que você não pode precisar garantir que de certo vai acontecer. Está em um campo da possibilidade e não há quem garanta aquela ação. E outro verbo, ele vem para te dar uma instrução, para te dar um mandato, uma ordem, tá? E nós chamamos esses modos verbais de quando o verbo indica a certeza da ação, a garantia, você vai dizer que está no modo do indicativo. Logo, indicativo indica que há a certeza. O modo da possibilidade, o universo da possibilidade, da hipótese, da dúvida, da incerteza, você vai chamar de modo subjuntivo. Todo verbo que não garante a ação está no modo subjuntivo. E no modo imperativo, aquele modo que lembra do imperador. Imperador, tradicionalmente, lembra? Imperador que dá ordem, faz um mandato.
tá? Então nós temos indicativo, subjuntivo e o imperativo. Certeza, dúvida e ordem. Garantia que a ação aconteceu, ou acontece, ou acontecerá. Uma possibilidade da ação ter acontecido, uma possibilidade da ação acontecer, né? Será que vai? Então o subjuntivo expressa essa possibilidade. E o mandato. Tendo isso, essas ideias semânticas dos verbos, né, na certeza, na dúvida, na ordem, essas ideias estarão localizadas em tempos. Quando eu falo sobre tempo verbal, eu estou falando sobre o momento. O momento. O tempo, a linha do tempo, não é? Eu estou aqui, olha, neste exato momento eu chamo de presente. Algumas ações podem acontecer comumente a esta que está acontecendo aqui agora. Neste momento eu posso dizer que eu estou dando aula, eu estou explicando. Junto a esta ação, existem várias outras ações que estão acontecendo neste tempo da minha fala. É o tempo que nós chamamos de presente, é o tempo agora. Mas muitas outras ações já aconteceram antes deste tempo. E tudo o que aconteceu antes deste momento da minha fala já está em um tempo que eu chamo de passado. A gramática chamará de pretérito. Então, o que é o pretérito? Todo tipo de ação que acontece antes do presente, antes do momento em que o falante está pronunciando, já é pretérito, já é o passado. E algumas ações acontecerão depois deste momento que eu estou falando. Se acontece antes pretérito, se acontece no momento da minha fala presente, se acontecerá depois da minha fala, chamaremos de futuro. Então veja, modos e tempos verbais. Indicativo, subjuntivo. Este indicativo pode estar no presente. Este indicativo pode estar no pretérito, no futuro. Eu vou ensinar para você aqui em quais tempos os modos verbais podem estar. Quer dizer o seguinte, fiote. Você viu comigo que um modo indicativo é um verbo que traz o sentido, a semântica de certeza. Nós vamos ver, essa certeza pode estar no passado? Essa certeza pode estar no futuro? Essa certeza pode estar no presente? Em quais tempos verbais os modos podem estar? Vamos começar pelo modo do indicativo. Você sabe comigo que o modo do indicativo é aquele verbo, olha só, é o verbo que indica o quê? Que indica a certeza, a garantia. Agora veja, o modo indicativo, o verbo da certeza, pode estar tanto no presente, agora, no momento da minha fala. Então, eu posso usar um verbo, neste momento da minha fala, que é chamado presente, que vai garantir a ação. Que garante. Eu posso afirmar, veja bem, olha, modo indicativo no presente, uma certeza no presente, eu estou explicando. Pronto. Está no presente, está acontecendo agora e eu tenho certeza. Então, modo indicativo no presente. Essa conjugação virá presente do indicativo. Por exemplo, se você fala assim, eu estou estudando. Estou estudando. É uma ação que você tem certeza. Por isso, indicativo, está acontecendo em qual tempo? Está acontecendo no tempo do presente. Então, estudando está no presente do indicativo. O modo indicativo também pode aparecer no pretérito, no passado. Indicativo, verbo que expressa uma ideia de certeza. Essa certeza pode estar localizada antes da minha fala. Este modo indicativo, o modo da certeza, pode trazer um verbo lá no pretérito, no passado.
Só que existem 3 tipos de pretéritos: pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Então quer dizer que eu posso ter a certeza de uma ação e essa ação está no pretérito e ser um pretérito perfeito, ou ser um pretérito imperfeito, ou um pretérito mais que perfeito. Quais são as ideias? Então você já sabe, fiotes, o seguinte, que você tem 3 tipos de passado: um passado perfeito, um passado imperfeito e um passado mais que perfeito. Qual a ideia deste passado? Eu vou chamar de passado perfeito, é aquela ação que começou a acontecer e ela terminou. Ela tem o início e o fim bonitinhos. Nada atrapalhou. É uma ação que teve início e ela conseguiu concluir. Ela conseguiu chegar ao final. E isto foi perfeito. A ação fez o ciclo perfeito. Ela fez sua jornada inteira e nada interrompeu esta ação. Toda ação que começou e terminou, nós chamamos de uma ação perfeita. Do pretérito, o que, fiote? O pretérito perfeito é toda ação que iniciou e conseguiu concluir. Teve o início e já teve o fim. Está no pretérito. Se eu disser para você, eu jantei ontem à noite, quando eu falo que eu jantei, a ação de jantar, a ação de comer, expressa eu jantei. Primeiro, você não tem dúvida de que a ação foi praticada. Ela é o quê? Ela é indicativo. Tenha certeza. Agora, jantei está no pretérito. É uma ação antes da minha fala. E pelo verbo você entende que a ação de jantar, ela teve o início e ela terminou. Se ela teve início e terminou, é ação completa. Se é completa, é perfeita. Logo, o pretérito perfeito é aquela ação que eu tenho a certeza de que ela de fato aconteceu. Pretérito perfeito do indicativo. Quando a ação começou e terminou, eu tenho certeza. Pretérito perfeito do indicativo. Oposto a isso, alguns pretéritos, algumas ações pretéritas passadas, elas até iniciaram, mas alguma coisa interrompeu sua jornada, alguma coisa limitou, alguma coisa atrapalhou. É como se a ação começasse a desenvolver. Olha, a ação começou, pretérito, tá? Começou. Em determinado momento, algo interrompe esta ação. Ou seja, esta ação não terminou, ela não concluiu. Se ela não concluiu, eu vou chamá-la de imperfeito. Trata-se de um passado imperfeito, um pretérito imperfeito. Por mais que eu tenha a nítida noção de que a ação estava de fato acontecendo. Se eu falar para você, olha, eu jantei ontem à noite, você tem certeza de que isso aconteceu e esta ação está no pretérito. Então, jantei, pretérito perfeito do indicativo. É um pretérito que começou e terminou e eu tenho certeza. Se eu falasse para você, olha, eu jantava quando meu dente quebrou. Eu jantava. Olha só, não expressa eu jantei, mas eu jantava quando meu dente quebrou. Ou seja, uma segunda ação aconteceu e interrompeu aquela que tinha iniciado. E aquela que tinha iniciado foi interrompida por uma segunda ação.
Este pretérito terminou? Não. Se você começou algo e não terminou, isto que você começou está imperfeito, porque não teve a conclusão dos fatos, tá? E o pretérito mais que perfeito, imagine, para eu chamar uma ação de perfeita, ela tem que iniciar e terminar. Toda completinha é perfeita. Agora imagina algo mais que perfeito. O mais que perfeito seria a situação que, olha, eu comecei uma ação e esta ação terminou. Pronto, esta ação é perfeita. Nada interrompeu, tá? Agora veja bem, esta ação aqui, vamos supor que ela aconteceu às 13 horas. Tá? É uma ação perfeita. Às 13 horas eu comecei uma ação e terminei. O que seria o mais que perfeito? É uma ação que aconteceu antes dessa das 13 horas. Vamos colocar aqui, às 12 horas e 50 minutos. Às 12 horas e 50 minutos, uma ação começou e terminou dentro do mesmo contexto. Então veja, se eu comecei uma ação às 13 horas e concluí, a ação que aconteceu antes deste tempo aqui, ela é mais que perfeita. Então, o que é um pretérito mais que perfeito? É quando eu tenho dois verbos no pretérito e um deles acontece dentro de um mesmo contexto antes mesmo da outra. Então, eu tenho duas ações perfeitas. Uma antecede a outra. Esta que antecede a outra é o verbo mais que perfeito. Então, veja. Os verbos que nos trazem a ideia de certeza, que são os verbos que estão no modo do indicativo, podem estar no tempo presente e pretérito, todos os pretéritos, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, e os verbos que nos indicam, certeza, podem estar também no futuro. E existem dois tipos de futuro. Nós temos o futuro do presente, ou seja, eu estou aqui agora. Este é o meu presente. Qual que é o futuro deste presente? Eu estou trabalhando. Eu irei para casa depois. Eu irei. É o meu futuro, é o futuro deste presente. Você fala assim, olha, eu estou estudando agora e passarei na prova. Olha o futuro do seu presente. Passarei na prova. É a ação que é garantida. Vai acontecer. Vai acontecer depois deste presente meu. Agora, existe o futuro do pretérito. Isto aqui é um pouco confuso. Por que futuro do passado? Como assim, professor? É um futuro do passado. Se é passado, não tem futuro. Calma, eu te explico. Existem algumas ações lá no passado, lá no pretérito, que poderiam ter um futuro. Calma, respira. Existem ações que começaram lá atrás, lá no passado, que se essas ações tivessem terminado, essas ações teriam um futuro. É uma possibilidade. Quando eu falo futuro do pretérito, eu estou falando sobre uma possibilidade de acontecimento se a ação não tivesse sido abortada, se a ação não tivesse sido interrompida. Exemplo, é um exemplo pesado. Pesado, eu sei disso. Mas é uma conjecturação, uma conjectura, é um exemplo para que você entenda isso. Uma mulher, no seu critério, certo ou errado, suas convicções e as minhas, e cada um tem, uma mulher que ficou grávida
e decidiu abortar, imagina, ficou grávida, resolveu abortar, tirou a criança. Essa criança seria um professor, seria um médico, seria um policial. Então, existem verbos que é o futuro deste pretérito. Se não tivesse abortado, ele seria um policial. Poderia ser um... Então, nós estamos falando do futuro de um passado. É uma possibilidade de algo que poderia acontecer. Modo subjuntivo é o modo da hipótese, da possibilidade. Nós temos 3 tempos do subjuntivo. Esta ideia da incerteza, da dúvida, da possibilidade, pode estar no presente. Agora pode haver uma ação incerta. Então eu tenho o presente do subjuntivo. Presente do subjuntivo. Assim como eu posso ter o pretérito do subjuntivo, o pretérito imperfeito do subjuntivo, uma ação que eu não tenho certeza que estava acontecendo. Uma ação que eu não tenho certeza que estava acontecendo. E assim como eu tenho o futuro do subjuntivo, a incerteza no futuro, talvez eu vá à sua festa. Veja, talvez, hipótese, possibilidade, não garantia. Talvez eu vá ao futuro do subjuntivo. E o modo imperativo que eu tenho no presente. A ordem, o mandato, a solicitação, a instrução. Essa ordem só pode estar no presente. Aqui eu tenho o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Não faça, faça. Mas os verbos no imperativo só podem estar no presente. Verbos no imperativo não estarão no pretérito nem no futuro, somente no presente. Dito isso, eu vou te chamar a analisar comigo alguns verbos aqui. No verbo de número 1, eu falo assim: preciso falar com você. Este preciso falar com você. Primeira situação é entender a semântica deste verbo. É entender o recado que esse verbo quer me passar. Veja bem, fiote, em preciso, você tem, vamos aqui, olha, indicativo, certeza, subjuntivo, hipótese, imperativo, ordem. Então vamos lá. Primeira questão semântica da número 1. Preciso falar com você. Há uma certeza, uma hipótese ou está sendo dada uma ordem? Preciso falar com você. Eu tenho certeza. Eu estou garantindo, eu preciso falar com você. Então, este verbo já está no modo do indicativo. Só que ele está em qual tempo? Eu venho para a tabela que eu acabei de desenhar para vocês. Se ele está no indicativo, o indicativo só pode estar no presente, no pretérito ou no futuro. Ele pode estar nos 3 tempos. Então eu tenho o presente, que é o momento da fala, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Preciso. Opa, esta ação está localizada em qual tempo? Presente. Eu estou falando agora. Não é precisei, muito menos precisarei falar com você. Está assim, ó, preciso, é agora. E eu tenho certeza. Então, este verbo está conjugado no
presente do indicativo. Ele viajou ontem. Espera. Ele viajou ontem. Eu estou dando certeza. Há uma garantia que uma ação foi feita. Viu? Se há a garantia, está no modo indicativo. Viajou ontem. O advérbio de tempo aqui, ó. Antes deste momento, antes de hoje. Então é pretérito. Então veja, é pretérito do indicativo. Então veja bem. Ele viajou. Em viajou, eu tenho pretérito. Só que quando eu venho para o pretérito, eu tenho 3 tipos de pretérito. Eu tenho o pretérito perfeito, que a ação começou e terminou. Eu tenho o pretérito imperfeito, que é uma ação que começou e algo interrompeu. E eu tenho o pretérito mais que perfeito, que é uma ação que aconteceu antes do momento passado. 2 ações no passado. Pretérito, ele viajou, está no indicativo. Ele começou e terminou? Sim. Eu tenho a ideia de que a viagem dele começou e terminou, graças a Deus. Então eu tenho um pretérito perfeito. Pretérito perfeito de quê? Do subjuntivo? Da dúvida, da hipótese? Não. Pretérito perfeito do indicativo. Agora veja bem. Ela gostava de você. Ela gostava. Veja bem. Quando eu digo que ela gostava de você, olha, ela amava você. Quer dizer que essa ação continuou, ela concluiu, ela gostava de você. Então eu tenho uma ideia de que em ela gostava, não disse que ela gosta. Então alguma coisa interrompeu isso aí. Ela começou a gostar, mas alguma coisa interrompeu e não há garantia de que ela continua nesta ação. Então eu tenho um pretérito imperfeito. Mas tem garantia? Tem. Imperfeito do indicativo. Reparem no exemplo 4. O avião partira, aqui eu tenho o verbo, partira, quando chegamos. Opa, chegamos. Então veja, chegamos. Há uma certeza que chegamos. Chegamos agora? Não. Chegamos já está no passado. Mas antes de nós chegarmos, o que aconteceu? O avião já havia partido. Partira. Quando chegamos, este verbo está no pretérito mais que perfeito do indicativo. Repara que tem 2 verbos indicando certeza. Um verbo é mais passado que o outro. Este verbo que é mais passado que o outro é mais que perfeito. Visitarei minha cidade natal. Veja, visitarei. Opa, este tempo é um tempo o quê? Visitarei. Este é um futuro. Eu estou falando agora, não é, fiote? Visitarei minha cidade natal. Futuro do presente de quê? Do indicativo. Por que do indicativo? Porque eu estou dando garantia que eu vou fazer essa ação. Tá? Vou fazer. Agora repare. Se pudesse, iria com você. Se pudesse, iria. Ia, era, ava. Ia, futuro. Olha só. Se pudesse,
futuro. Este aqui, olha, se pudesse, futuro do pretérito do indicativo. Futuro do pretérito do indicativo. Iria, eu estou garantindo, se pudesse. Cuidado, porque este aqui, se pudesse, aqui envolve uma possibilidade subjuntivo, mas eu estou julgando o verbo iria, tá? Iria está no pretérito, né? No futuro do pretérito do indicativo, tá? Está no futuro do pretérito. Ela quer que eu seja feliz. Ela quer que eu seja. Espera aí. Seja feliz. Não há garantia alguma da felicidade. Há um desejo, há uma instrução. Ela quer que eu seja infeliz. Infeliz não, feliz. Então, ela quer. Aqui eu tenho um presente do indicativo, né? Mas eu seja feliz é um desejo apenas, não uma certeza. Então, isso aqui está o quê? Ela quer, é agora. Está no presente do subjuntivo. Se tivesse estudado, passaria. Olha o se. Se tivesse estudado, passaria. Passaria. Olha o ia. Futuro do indicativo. Futuro do pretérito do indicativo. Olha lá, passaria. Aqui nós temos passaria, não há. Se tivesse estudado, passaria. Olha aqui. Nós temos aqui um verbo que está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Se ela ganhar, ficará rica. Ficará. Futuro. Está no futuro. Mas há uma garantia? Não. Ela só ficará rica se ganhar. Futuro do subjuntivo. Agora veja aqui. Feche a porta, por favor. Aqui está dando uma ordem. Então, se está dando uma ordem, está no modo do imperativo. Beleza, fiote? Olha só. Modos e tempos verbais. É conteúdo exato. Aqui é um futuro do presente do indicativo. Cairá na sua prova. Você que está estudando para o concurso da banca FGV, Fundação Getúlio Vargas. Eu tenho um verbo no futuro do presente do indicativo para você. Cairá na sua prova modos e tempos verbais. Por que eu estou falando isso? Vou usar um verbo no pretérito perfeito. Já caiu em todas as provas da FGV. Modos e tempos verbais. Como todas as bancas têm um banco de questões que seguem um padrão, posso afirmar para você. Cairá na sua prova, mais uma vez, modos e tempos verbais. Aqui, você estudou comigo nesta aula uma ou duas questões da banca FGV, a banca Getúlio Vargas. Fiote, agora é só praticar e continuar nos seguindo. Eu sou o professor Robson Marques. Este é o canal do Monster Concursos, o canal que mais aprova em todo o Brasil. E lembre-se sempre, fiote, que aqui é Monster, tudo nosso, nada deles, e eu fui!